Há mais de 1.500 anos atrás, caravelas avançavam em alto mar, procuravam o caminho das Índias para trazer mantimentos à sua terra. Caravelas lotadas de portugueses. Porém, algo diferente aconteceu naquela viagem. Chegaram em terras tão diferentes e alguém lá do alto gritou: "Terra à vista!" E assim chegaram ao Brasil. E quando aqui chegaram em terras, qual foi a surpresa dos portugueses? Encontraram aqui uma população que já existia. Sim, muitos dizem que o Brasil foi descoberto. Mas como foi descoberto se aqui já existia gente morando? E quando chegaram aqui, em terras brasileiras, que não tinha esse nome, nem nome se tinha, os portugueses acreditavam que haviam descoberto novas terras. Mas me digam vocês, como descobrir novas terras se habitantes já tinham aqui? Sim, os portugueses olharam aquele povo, todos estranhos. Claro, eles usavam roupas. Os índios, não, nunca tinham visto pessoas assim tão diferentes. Assim os portugueses, quando olharam para os índios, pessoas que não usam roupas, que usam instrumentos estranhos, lanças. O que é isso? E os índios pararam e pensaram: que são tudo aquilo, aquele monstro gigante chegando no mar? Os portugueses, muito espertos, resolveram começar então as trocas. Claro, os índios tinham algumas coisas valiosas e eles precisavam estabelecer um vínculo entre portugueses e indígenas. E por que não essa troca? Começaram então essa troca. Os portugueses começaram a trazer coisas de suas caravelas que os índios nunca tinham visto, como espelhos. O índio nunca viu seu reflexo, achava até que era magia. E os portugueses então começaram a entregar. Em troca, os índios foram dando a eles o que eles tinham da natureza, alimentação e por aí. E assim se começou uma amizade entre portugueses e indígenas. Os indígenas ensinaram aos portugueses até como matar a sua sede, quando não se tinha rio por perto. Eles ensinaram que a água que poderiam beber vinham do mandacaru ou do umbuzeiro. Sim, duas plantas nativas daqui do Brasil. E ali se encontrava água em abundância que eles poderiam beber. Os indígenas também ensinaram aos portugueses que a forma mais confortável de dormir eram em redes. E assim, os portugueses dormiam. Sábios esses índios, não? Eles ensinavam até que para doenças eles usavam ervas medicinais. Curavam todo tipo de doença que ali existia em sua tribo, através de crenças e medicamentos retirados da natureza. E isso eles também ensinaram aos portugueses. Ensinaram até sobre o cultivo da mandioca? Sim, ensinaram como se planta mandioca, porque lá na Europa não se tinha isso. Mas essa boa relação entre portugueses e indígenas não duraria para sempre, turma, infelizmente. O que aconteceu? Os portugueses começaram a perceber que aqui em nossas terras existiam grandes riquezas. O pau-brasil, uma árvore usada pelos índios para construir canoas, poderia ser usada para tantas outras coisas, não é? E tantas riquezas poderiam ser tiradas dessa terra. E qual foi a surpresa quando os portugueses começaram a tomar posse de nosso país? Sim, naquela época nem se chamava Brasil, eu sei, mas era nosso, era um dos índios. Mas os portugueses começaram sim a tomar posse. Eles começaram, turma, um processo violento contra os indígenas. Eles forçavam os índios a trabalhar até escravizá-los. Os índios eram obrigados a carregar peso, a manter os mantimentos, a cortar as árvores, o pau-brasil, que era um grande tesouro que os portugueses acreditavam ter descoberto, para enviar para outros países da Europa com uso. Até tintas eles descobriram daqui, que nós vamos contar em outras aulas.
E assim, os índios foram sendo escravizados. E aqueles que iam contra isso, turma, acabavam morrendo. Sim, os portugueses mataram muitos índios em nossas terras. E assim começou o grande conflito entre portugueses e indígenas. E essa história não acaba por aqui. Eu quero que vocês façam um trabalho para mim. Pesquisem sobre como é essa vida de indígena. Sim, ainda hoje temos indígenas vivendo pelo Brasil, né? Não são muitos, claro, as tribos que conseguiram sobreviver. Mas eu quero que vocês pesquisem quais são os costumes, quais são as crenças, quais as receitas que eles usavam. E aí? Pesquisem e me enviem essas pesquisas, tá bom? Beijos, até a próxima!